Bem-vindo a Conversas Cristãs. É um espaço onde nós olhamos para as notícias que estão a chamar mais atenção, que estão nas manchetes, capas de jornais, telejornais também, e pensar nelas ou procurar orar por elas do ponto de vista de um cristão que tem a Bíblia na mão e que se guia pelos ensinos de Jesus. Campanhas eleitorais, eleições, normalmente são uma realidade extremamente particular. Na maioria das vezes, as notícias a respeito de algum ato eleitoral ou sequer da campanha, muitas vezes nem saem na nossa mídia. Às vezes há apenas uma pequena notinha dizendo hoje há eleições presidenciais ou legislativas no país tal. Às vezes temos alguma informação quando os resultados são surpreendentes, quando alguma coisa nos toca de forma mais particular. Muitos dos países do mundo terão a sua campanha eleitoral e as suas eleições passando sem qualquer tipo de menção na nossa mídia, porque são países que não estão ligados a Portugal ou que de alguma maneira não nos dizem respeito. Mas, neste momento, a campanha eleitoral e o processo de eleições presidenciais nos Estados Unidos da América não são apenas um assunto particular, mas são mundial. Em grande parte porque os Estados Unidos é uma superpotência e aquilo que acontece nos Estados Unidos acaba por ter influência nos outros países do mundo. Também porque aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, de algum modo, nos fala sobre a polarização que está a acontecer a nível mundial. E o debate que acontece ali é um debate que tem influências mundiais. A mídia, de forma sistematicamente, dá informação a respeito daquela governação, normalmente no nosso país, e de forma praticamente sistemática e generalizada, um aspecto negativo, chegando a um ponto neste momento que qualquer pessoa que eventualmente se diga com uma posição que tem alguma simpatia pelo presidente americano será imediatamente classificado como alguém bastante ruim. Bem, dentro do processo das eleições americanas, um dos pontos altos costuma ser o debate entre os candidatos presidenciais. Seria de esperar que, em termos democráticos, este momento fosse um momento importante. É a hora deles responderem às perguntas difíceis, é a hora de podermos colocar ideias lado a lado e podermos ouvir os candidatos falando sobre os assuntos que são realmente importantes, que interessam ao eleitorado e tentar perceber aquilo que é a posição de cada um para que depois o eleitor possa então, baseado naquilo que está a ouvir, tomar a melhor decisão, pensar da melhor forma de votar. Portanto, seria um momento, podemos dizer, decisivo em termos de definição para aqueles que não estão já previamente definidos. Alguns estão identificados, vão votar assim, ponto final, não interessa o que aconteça no debate. Mas os debates serviriam, sobretudo, para aqueles que estão com alguma dúvida e que precisavam de alguma definição. No entretanto, a campanha eleitoral americana chegou ao seu primeiro debate, criando uma grande expectativa sobre não somente o comportamento do presidente Trump, mas também sobre a forma de responder de Biden, tendo em conta que o candidato da oposição americana, da oposição democrática, tem sido referido com alguns problemas a nível de raciocínio, de facilidade de mente em termos de resposta. Criou-se muita expectativa. Bem, de facto, tivemos um debate eleitoral que provavelmente será um dos mais tristes da história até hoje. Não direi mundial, porque provavelmente em outros países devem ter acontecido coisas tão tristes quanto esta, mas a nível americano, certamente um ponto baixo no que diz respeito aos debates. Um ponto baixo porque faltou ali, essencialmente, respeito. E as pessoas, quando estão a conversar e não há respeito, na verdade, deixa de haver debate de ideias e deixa de haver diálogo. Não houve respeito por parte do presidente americano em relação ao seu concorrente, partindo do princípio de o considerar uma pessoa inferior, incapaz, interrompendo sistematicamente aquilo que era o seu discurso. Não houve respeito por parte do candidato da oposição ao presidente americano atual, nem sequer tendo em conta a posição que ele ocupa. Às vezes, a questão do respeito, mais além da pessoa que está ali, tem a ver com a posição. Nós devemos o respeito a alguém que ocupa certa posição pela posição que esta pessoa ocupa. Mas isso não aconteceu. Infelizmente, nenhum dos dois pode dizer que venceu este debate porque a falta de respeito foi generalizada. E não havendo respeito, fica muito difícil que possa haver qualquer outro tipo de questão. Ali seria importante que houvesse um debate de ideias e, na verdade, isso não aconteceu. É uma questão que tinha a ver essencialmente com personalidades e com polarização. Nós vemos hoje a sociedade americana e esta influência vai tomando conta do mundo em posições tão extremas que não são capazes de dialogar qualquer coisa que esteja no meio.
E a verdade é que há uma imposição das ideias de forma tão característica. E atenção, esta imposição acontece dos dois lados. Tanto do lado do presidente Trump na imposição daquilo que são as suas ideias, quanto do lado da oposição na imposição daquilo que são as suas ideias. Ao ponto de ninguém ter mais direito de colocar uma posição diferente. Pouco depois do debate, um membro da equipa de ciclismo dos Estados Unidos da América fez uma pequena menção a nível da internet da sua posição a favor do presidente. Imediatamente ele foi cortado da equipa porque teve uma posição a favor do presidente. Fica muito difícil nós pensarmos em termos de democracia quando estamos a lidar com este tipo de situações. É dramático. Infelizmente, a verdade é que tanto um ponto quanto o outro, tanto de um lado quanto do outro, as posições extremadas que estão a ser defendidas são, na verdade, minoritárias. Mas nós temos minorias muito barulhentas e que, apesar de serem minorias, acabam por querer impor a sua posição e conseguir, através do barulho, fazer com que a grande maioria se curve àquilo que é a sua vontade. Isso não é democracia. Isso não é permitir que o povo ouça de forma clara aquilo que se está propondo e tome decisões. Quando nós falamos em democracia, estamos a falar em eleições. E quando falamos em eleições, estamos a falar em escolha, opção. Estamos a falar em liberdade. As pessoas são livres para poderem olhar as questões e optar. E poder dizer, eu prefiro esta posição do que aquela. Deveriam ser livres para o fazer sem correr o risco de imediatamente ser classificadas pejorativamente, serem condenadas ou envergonhadas publicamente por causa da sua posição. É provavelmente por causa disso que parte daquilo que são as pesquisas que hoje em dia são conhecidas talvez não estejam a refletir a verdade do que vai acontecer no ato eleitoral, porque muita gente não deve responder ou então responde com medo às pesquisas porque sabe que dependendo daquilo que responder vai ser vítima de uma posição de vergonha ou de ataques frontais, etc. Recentemente nós verificamos isto dentro do nosso círculo pessoal de família, de família estendida, de irmãos em Cristo. Quando uma jovem defendeu dentro daquilo que é o seu direito, publicamente na sua conta da internet, aquilo que é a sua posição a favor do casamento, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, heterossexual, monogâmico, indissolúvel. Foi alvo de uma campanha muito forte de bullying, foi alvo de ameaças, até de ataque físico por parte de uma série de outros jovens. E nós perguntamos, onde está a liberdade nisto? Se nós temos que entender que as pessoas são livres para tomar a sua posição, elas também têm que entender que nós somos livres para tomar a nossa. Biblicamente falando, a liberdade é uma bênção dada por Deus. Ela não é uma bênção sem consequências. Ela é um privilégio e uma oportunidade que nós temos que abre a porta para que nós possamos fazer escolhas. O que não quer dizer que todas as escolhas sejam boas. É verdade que Deus até permite que nós façamos escolhas que não são boas. Ele até permite, na sua bondade, no seu amor, desejando que nós possamos ter liberdade, Ele até permite que nós façamos escolhas que são as piores para nós, e Ele sabe que são, mas Ele nos dá a liberdade que assim seja. Porque Ele optou pelo caminho do relacionamento de amor, e em amor não existe lei. Não podemos obrigar alguém a amar num relacionamento. Podemos fazer uma oferta de amor e esperar uma resposta de amor ou uma negação. Quando pensamos em democracia, nós pensamos nesta liberdade. Nós pensamos nesta escolha que Deus nos deu. Nós devemos olhar para ela e agradecer a Ele porque Ele nos fez livres. Mas devemos ter consciência de que devemos escolher com sabedoria. Devemos ter a capacidade de olhar para além daquilo que sejam as ofensas ou os ataques de qualquer lado, perceber onde está o ideal, perceber aquilo que está mais próximo do que é correto, de acordo com o ensino da Palavra de Deus para nós, e escolher aquilo que nós compreendemos, que está mais próximo do ensino de Jesus Cristo. Assim se comportará um verdadeiro cristão. Esta é uma liberdade genuína que nós devemos dar e também devemos receber.